meus queridos? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Aristo Start, o nosso curso de esquenta para preparação para as provas de residência. Hoje vocês vão aprender tudo o que vocês precisam saber sobre as contraindicações aos métodos anticoncepcionais. Devo dizer que não é uma aula comum, não é uma aula padrão do nosso curso extensivo. Porém, aqui a gente vai focar nesse subtema dentro de anticoncepção, que são as contraindicações aos métodos. A maioria das questões, gente, cobram esse conceito, certo? Então, não sou eu que estou falando, não tirei da minha cabeça, os números mostram pra gente. Quando a gente vai olhar as estatísticas, nos últimos 5 anos, olha só, a Unicamp em São Paulo cobrou 12 questões sobre esse assunto. Não é pouca coisa não, tá? Em segundo lugar, veio empatado aí o Paraná, o Rio Grande do Norte e mais outras 2 instituições de São Paulo. Então, a anticoncepção é um tema muito importante. Tem que saber. Mais fácil, mais prático do que aprender e saber todas as indicações de todos os métodos é saber as contraindicações. Entenderam? Então, se vocês sabem as contraindicações, é muito mais fácil responder as questões, porque elas perguntam sobre isso, sobre as situações onde a gente não deve usar o método ou a situação onde a gente deve usar o método ou indicar o melhor método para aquela situação. É isso daí. É muito claro quando a gente começa a analisar as questões, tá? E é isso que eu quero dar para vocês, esse feeling aí do que a questão está perguntando e sobre o que vai ser ali a resposta. Beleza? Quando a gente vai estudar esse tema, qual é a nossa principal referência? É a OMS, os critérios de elegibilidade aos métodos contraceptivos de 2015 ainda estão valendo. Logo, as questões elas vão citar esses critérios de elegibilidade. É isso mesmo, não tem para onde correr, são esses critérios e são neles que a gente vai se basear. Essa roda, a famosa roda dos critérios de elegibilidade, ela parece um alvo cheio de numerozinhos, porque são as categorias que a gente tem que saber de cada situação. E se você reparar, vários números têm umas letrinhas que são os porém, que são as exceções, né? Então, é difícil a gente saber cada situação. Então, meu papel, minha função aqui hoje é te ajudar a reconhecer o que de fato importa, o que as questões mais cobram, para que você possa aí acertar o maior número de questões e, com isso, atingir o seu objetivo, que é conquistar a sua vaga de residência tão sonhada. Vamos ver o que as questões costumam cobrar? Vamos lá? Eu trouxe uma questão de 2022, essa primeira, do SUS São Paulo, super atual. Ó, diz o seguinte: uma mulher de 18 anos iniciou as atividades sexuais com seu namorado e buscou o método contraceptivo, tendo preferência por anticoncepcional hormonal oral. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a escolha do método deve ser cuidadosa, por quê? Qual é a nossa resposta? A letra A, já de cara. O anticoncepcional oral combinado aumenta o risco de acidente vascular cerebral em mulheres com enxaqueca com aura. Então, a gente já está vendo aqui que é enxaqueca com aura e, de fato, é uma contraindicação aos métodos combinados orais. Vamos ver as demais alternativas. Olha a letra B. A presença de antecedente de infarto agudo do miocárdio em parente de primeiro grau contraindica o uso do anticoncepcional oral combinado. Não é verdade. História familiar não contraindica o anticoncepcional oral combinado no caso de infarto agudo do miocárdio. Olha C, o DIU de levonorgestrel é uma boa opção para o controle de sangramento vaginal inexplicável. É uma contraindicação, gente, a inserção do DIU. É um sangramento sem investigação. Não dá, né? A letra D, as pílulas de estrogênio isolado
a gente já para por aqui, porque não existem pílulas de estrogênio isolado, de progestágeno ou progestagênio isolado sim, mas de estrogênio, E a letra E, pílulas combinadas são contraindicadas em mulheres, né, para mulheres HIV positivas. Não, inclusive são uma das opções que essas mulheres têm. Do que a gente está falando? Qual é o conceito-chave dessa questão? Aqui, enxaqueca com aura é contraindicação aos métodos combinados orais. Então, a gente está falando de contraindicação. Vamos ver a próxima, é uma questão da UFSC, de Santa Catarina. Ó, uma mulher com diagnóstico recente de epilepsia iniciou o uso de carbamazepina. Epilepsia, carbamazepina, ó, uma situação. Solicita orientação quanto ao uso do anticoncepcional. De acordo com os métodos disponíveis no Brasil e de acordo com os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, sempre vão ser citados, tá? É isso aí, essa é a nossa referência base. Assinale a alternativa com a melhor opção, recomendação 1, ou melhor, categoria 1, é assim que a OMS classifica. Qual é a nossa resposta para essa mulher que usa carbamazepina e tem epilepsia? A categoria 1 é um método não hormonal. E melhor ainda, que não seja via oral, é esse que está contraindicado, tá? Então, a recomendação 1 é a letra C, é o dispositivo intrauterino de cobre. A letra A, o implante contraceptivo, que é o dietonogestrel, que é um progestágeno isolado, ele pode ser usado, porém, não é a categoria 1, categoria 2, certo? Todos os outros estão contraindicados porque são combinados. E aqui o nosso CCQ, carbamazepina, é contraindicação aos métodos combinados orais. Então, olha, a gente tem algumas situações específicas que a gente tem que saber que não dá para usar. É disso que eu estou falando. Olha a próxima, a questão da UFES, fresquinha, 2022. São considerados contraindicações absolutas para os anticoncepcionais orais combinados, sempre eles. Critério de elegibilidade 4 da OMS, exceto. Então, para você responder essa questão, você tem que saber quais são as contraindicações, porque a situação que não for vai ser a resposta. E aqui, a nossa letra correta é a C, história familiar de trombose venosa profunda. Por quê? Vamos ver as outras, ó. Trombofilia é contraindicação, o lúpus é contraindicação, enxaqueca com aura em qualquer idade é contraindicação. Logo, nosso CCQ aqui, a história familiar de TVP não é contraindicação aos métodos combinados orais. Percebe? Vamos para mais uma, ó, questão do Paraná, também de 2022. Das alternativas abaixo, escolha qual tem contraindicação absoluta para o uso de DIU de cobre. Então, aqui já está falando de DIU. Qual é a nossa resposta? Letra C, doença inflamatória pélvica. Não podemos inserir um DIU em uma paciente com um diagnóstico de doença inflamatória pélvica, nem de cervicite. Agora, olha as outras alternativas. Nuliparidade, amamentação, pós-aborto, adolescentes. Todas essas situações, elas não contraindicam, elas são ok, né, para a gente inserir o DIU nessas mulheres. Agora, com doença inflamatória pélvica, Então, aqui o nosso CCQ, doença inflamatória pélvica aguda, é contraindicação ao uso do DIU. Vamos agora para o Hospital Adventista de São Paulo, 2021. Uma mulher de 30 anos, a idade é importante, ó, tabagista de 20 cigarros por dia há 18 anos, hipertensa controlada com monoterapia, praticante de caminhada diária, 30 minutos, vem à unidade básica de saúde para obter um método anticoncepcional seguro. Sendo assim, a melhor opção é... Lembra o que eu falei para vocês? Ou a questão vai perguntar a situação que contraindica o método, ou vai perguntar um método que é melhor para aquela situação específica. E é esse caso. Então, essa paciente, a hipertensa, ainda que controlada, ela não pode usar um método combinado. Não pode usar, tá? Então,
tá aqui, o método contraceptivo combinado, ela não pode usar. Ela tem 30 anos e ela é tabagista. Ok, abaixo de 35 anos, que é a idade que a gente vai ver já já, né? Então, 35 anos é uma idade aí importante, tanto para o tabagismo quanto para a enxaqueca. Já já eu mostro para vocês. Então, essa mulher aqui, a gente tem ela uma contraindicação ao método combinado e a pergunta é a melhor opção. Então, a gente já exclui a B, já exclui a D. O injetável mensal é combinado. Então, a gente fica entre preservativo e DIU de cobre. Qual que é o método seguro? Essa mulher quer um método seguro. Qual é a melhor opção para ela? O DIU de cobre. Por isso é a nossa resposta. E aí, o nosso CCQ é que hipertensão arterial é contraindicação aos métodos combinados. Sacou? Entendeu? Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala de categorias, de OMS, de critérios de elegibilidade, a gente tem que conhecer as categorias. Essa tabela ela é muito importante porque você precisa desse conteúdo antes de seguir para as contraindicações, porque tudo vai ser a partir dessa classificação. Então, a gente tem categoria 1, 2, 3 e 4. O que significa cada uma delas? Categoria 1, usa de boa, não tem nenhuma ressalva para esse método. Usa tranquilamente. Categoria 2, ó, tá tranquilo, pode usar também. Então, categoria 1 e categoria 2, pode usar tranquilamente o método. Use o método, está liberado para usar. Agora, categoria 3 e categoria 4, o método não é recomendado, ó. Não use o método, essa é a recomendação. A categoria 3 é uma contraindicação relativa, onde os prejuízos são maiores que os benefícios e você só vai usar se não tiver outro método melhor disponível, porém está contraindicado. E a categoria 4 é a contraindicação absoluta, onde a gente não vai usar em hipótese nenhuma. Sentiu a diferença das categorias? É isso aí. Depois, então, que a gente conhece as categorias da OMS, a gente vai para a tabela, então, das contraindicações. E aqui a gente vai começar pelo clássico, que são as contraindicações aos métodos combinados e ao progestágeno isolado, são os métodos hormonais. Falei para vocês da idade em relação ao tabagismo, e aqui vai aparecer. Então, 35 anos é uma idade marco, tanto para as tabagistas quanto para os pacientes com enxaqueca sem aura. Vamos ver na tabela, ó. Tabagismo em mulheres com mais ou igual a 35 anos. Se ela fuma menos de 15 cigarros por dia, ela tem uma contraindicação relativa, categoria 3. Se fuma mais do que 15 cigarros por dia, é uma contraindicação absoluta, categoria 4. Progestágeno isolado não tem contraindicação para essa paciente. Mas observem que, mesmo que seja contraindicação relativa ou absoluta, essa mulher com mais do que 35 anos, se ela fuma, ela tem uma contraindicação ao método combinado. Pacientes hipertensas, então. Hipertensão, ainda que controlada, é uma contraindicação aos métodos combinados, categoria 3, contraindicação relativa. Se essa pressão está descontrolada, descompensada, é uma categoria 4, o que também é uma contraindicação para o progestágeno isolado. Se essa hipertensa é controlada, ela pode usar o progestágeno isolado sem problemas, tá? Enxaqueca com aura. Em qualquer idade, é uma contraindicação absoluta aos métodos combinados. Quando a gente fala dos progestágenos isolados, é um pouco controverso, porque a OMS diz que a gente pode começar um método, né, de progestágeno isolado para essa paciente. Agora, olha a situação. Se ela está em uso desse progestágeno isolado, tem enxaqueca e desenvolve a aura em uso do hormônio isolado, tem uma indicação de suspender, de trocar para o método não hormonal. Para a prova, em todos os efeitos, progestágeno isolado está liberado para paciente com enxaqueca com aura, ok? Resumo da história. Agora, se essa paciente ela não tem aura,
Lembra do tabagismo, o que vai marcar é a idade. Se ela tem 35 anos ou mais, ela não pode usar método combinado, categoria 3 ou 4. Agora, método progestágeno isolado, tá de boa, pode usar. Se essa paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, pode ser uma doença atual, pode ser uma doença prévia. Ela não pode fazer uso de hormônio, seja combinado, seja progestágeno isolado, seja do DIU com levonorgestrel, que a gente vai falar já já. Tá? Câncer de mama, inclusive, a paciente usa medicações para suprimir os hormônios, então a gente não vai fazer contracepção hormonal nessa mulher. Quando a gente fala de outras situações clínicas, a gente chega no tromboembolismo venoso, que é algo muito presente aí nas provas. A gente viu que história familiar de tromboembolismo não é contraindicação para a mulher. Agora, uma história pessoal, sim, é uma contraindicação para os métodos combinados. Se, por exemplo, eu já tive trombose, isso é uma situação hipotética, eu não posso usar método combinado. Agora, progestágeno isolado, Tabata, se não for um evento agudo, pode. Se não for um evento onde a mulher esteja tomando anticoagulante nesse momento, se já passou esse período de tratamento, ela pode fazer um progestágeno isolado, tá? Quando a gente fala de infarto e AVE, a gente está falando de contraindicação. Método contraceptivo combinado está proibido e é controverso o progestágeno isolado. Em geral, a gente não usa. Isso não cai muito nas provas. Agora, as trombofilias, sim, tá? As trombofilias, olha que interessante. O método combinado, proibido, categoria 4, contraindicação absoluta. Agora, categoria 1, para progestágeno isolado. Quando a gente fala de diabetes, tanto diabetes ou valvopatias, a gente está falando de uma doença que pode ser sem complicações ou uma doença com complicações. No caso da diabetes, essa paciente ela pode ter uma doença de longa duração, de mais de 20 anos, por exemplo, ou ela pode ter alguma retinopatia, alguma nefropatia. E aí sim, nessa situação, ela não pode usar método combinado oral, certo? Métodos combinados. Agora, os métodos de progestágeno isolado, pode usar. Assim na valvopatia, se for uma valvopatia complicada, com hipertensão pulmonar, com fibrilação atrial, ela não pode usar método combinado, mas o progestágeno isolado pode. Vocês estão percebendo que o vilão da história é o estrogênio? Então, na maioria das vezes, quando o método combinado está contraindicado, é por conta justamente do estrogênio, porque a progesterona sozinha, o progestágeno sozinho, ele é usado na maioria das situações, exceto lá, né, especificamente o câncer de mama. Quando a gente fala das medicações, vocês viram que a carbamazepina foi cobrada. E não só ela, mas outros convulsivantes também podem ser cobrados. Em geral, o paciente tem um diagnóstico de epilepsia. E aí, qual que é a recomendação? É uma contraindicação relativa para os métodos combinados. Em geral, não use o método. Agora, quando é um progestágeno isolado, depende. Depende por quê? Via oral não pode, só se for via parenteral, seja injetável trimestral ou seja um implante subdérmico, tá? Mas via oral não pode fazer nenhum tipo de hormônio em paciente que toma anticonvulsivante. O ácido valproico tá de boa, pode ser usado até nos métodos combinados. Agora, antibiótico, Tabata, essa pergunta aí é sempre presente, né? E aí, pode usar o método combinado com antibiótico? Pode, pode. A única exceção, e vai estar lá na sua prova, é a rifampicina. Então, se tiver a rifampicina, essa paciente não pode fazer método hormonal, certo? E é fácil de identificar. Então, aqui a gente fecha essa parte aí dos métodos hormonais, tanto combinados quanto os com progestágeno isolado. E a gente chega no DIU. Quando a gente fala de contraindicação ao uso de DIU, algumas delas são intuitivas. Olha lá, ó, gravidez, DIP, como a gente viu, né, uma doença inflamatória pélvica, uma cervicite atual ou recente, né, ou até recorrente, a gente não vai recomendar um dispositivo intrauterino para essa paciente. Agora, olha a diferença. Se essa mulher ela usa o DIU, mas ao longo da caminhada dela com esse DIU, ela desenvolve uma DIP ou uma cervicite,
ela não tem indicação de tirar, ela pode continuar com o DIU dela. A gente vai começar um antibiótico. Aí sim, se ela não melhorar em pelo menos 48 horas, aí tem a indicação de retirar. Fora isso, ela continua com o DIUzinho dela lá. Olha outras situações, sepse puerperal ou aborto infectado, uma cavidade uterina bem deturpada, seja por algum mioma, seja por alguma fibrose intrauterina, seja por alguma malformação que a gente não consegue inserir, né, o DIU em si, um sangramento vaginal sem investigação, um câncer que seja de colo de útero, seja de endométrio, que é diagnosticado previamente à inserção, contraindica o uso desse método. E a doença trofoblástica maligna é uma contraindicação absoluta e a gente vai ver que a benigna é uma contraindicação relativa. Ou seja, paciente com esse tipo de doença, a gente não vai recomendar o DIU para ela, tá? E olha que coisa, essa paciente que está em tratamento da doença trofoblástica gestacional, ela precisa de um método contraceptivo, mas o DIU não vai ser. A gente já sabe disso, tá? Agora, tem mulheres que têm alergia ao cobre, não podem usar o DIU de cobre. E tem mulheres que estão com câncer de mama atual ou até o prévio, que a gente falou que essa mulher não pode usar o hormônio, ela não vai poder usar o DIU de levonorgestrel, tá? Aqui, um câncer de mama atual é uma categoria 4, classificação 4 ou contraindicação absoluta. E se for um câncer de mama prévio, é uma contraindicação relativa ao uso aí do DIU de levonorgestrel. Então aqui a gente tem as categorias 3, né, para o DIU, que é uma contraindicação relativa. Ó, uma mulher que tem um fator de risco alto para alguma IST ou até infecção por HIV, né, a gente tende a não recomendar o DIU. Ou uma paciente com HIV em fase avançada, fase clínica 3 ou 4, aquele período do pós-parto, lembra? O DIU a gente pode colocar até 48 horas ou depois de 4 semanas. Nessa meiuca aí a gente não coloca o DIU, é categoria 3, uma contraindicação relativa, tá? Um câncer de ovário também é uma contraindicação relativa. A doença trofoblástica benigna, que eu acabei de falar, e do DIU de levonorgestrel que eu falei para vocês, algumas especificidades. Alteração hepática, é muito importante isso, seja um tumor benigno, maligno, uma hepatite viral aguda, uma cirrose descompensada. Essas situações contraindicam o uso de DIU com hormônio, DIU hormonal, DIU de levonorgestrel, certo? E se essa paciente tem enxaqueca, lembra do progestágeno isolado, e ela evolui com aura, né, passa a ter aura em uso desse método, também é sugerido a troca dele. E se também ela desenvolve a doença cardíaca isquêmica, também aí é sugerido a troca, porque se torna uma categoria 3, né, uma contraindicação relativa ao método. E aí, pegaram, clareou? Gente, essas contraindicações, elas caem muito, 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 muito. Se eu pudesse apostar, com certeza, contraindicações aos métodos hormonais caem disparado, mais especificamente os métodos combinados. Tenham essa tabela em mente, coloque aí pertinho de vocês para vocês ficarem olhando para ela, porque isso cai muito. E agora a gente vai testar o que a gente aprendeu na aula hoje. Eu quero que vocês não me errem nenhuma pergunta, tá? São os nossos flashcards, que vocês vão ver durante aí as aulas do extensivo, porque a gente faz sempre como um pós-teste, né? Uma avaliação aí dos conhecimentos adquiridos. O nosso primeiro flashcard, ó, diz o seguinte: qual a recomendação para os métodos anticoncepcionais categoria 3, segundo os critérios de elegibilidade da OMS? Sempre vão ser citados. E aí, categoria 3? Ó, resposta é uma contraindicação relativa. Os riscos teóricos ou comprovados se sobrepõem às vantagens de usar esse método. Vamos para o próximo flashcard. O que fazer caso a paciente com DIU desenvolva DIP? E aí? Lembra que eu falei? Se essa paciente usa o DIU dela, tá lá bonitinho, ela desenvolve o DIP, o que a gente vai fazer? Vai começar um antibiótico e vai manter o DIU. A gente só pensa em tirar esse DIU se com 48 horas de medicação ela não apresenta melhora clínica. Aí sim, a gente pode colocar a culpa nele. Vamos para o próximo. Ó. Enxaqueca com aura. É contraindicação absoluta, categoria 4, lembra? Para qual método anticoncepcional? Lembrou? O método hormonal combinado, que une o estrogênio e o progestágeno.
E olha o próximo. Hipertensão arterial crônica controlada. Contraindica algum método contraceptivo? Sim, né? O método hormonal combinado, que une o estrogênio com o progestágeno. E para a gente fechar, quais são os métodos hormonais combinados? Quais são? E aí, lembrou quais são eles? Ó, a gente tem a pílula combinada, a gente tem o anel vaginal, o adesivo transdérmico e o injetável mensal. Todos esses são métodos combinados hormonais, que aí tem tanto o estrogênio quanto o progestágeno na sua formulação. E aqui a gente chega ao final da nossa aula. Eu tenho certeza que ela vai fazer muita diferença nos seus estudos. Vocês vão acertar muitas questões a partir dessa pílula do conhecimento de hoje. E eu espero vê-los em breve no nosso curso extensivo, para a gente poder aí crescer dentro da ginecologia e da obstetrícia, para que você possa então conquistar a sua vaguinha lá da residência, que é só sua e já está lá te esperando. Um beijo e até a próxima!